Olá, bem-vinda a mais um episódio do quadro Família com Propósito. Hoje nós vamos falar sobre o relacionamento entre pais e filhos, baseado no texto bíblico no livro de Efésios, No capítulo 6, né? Os versos 1 ao 4. 1 ao 4, isso aí. Eu vou ler então o texto para a gente poder falar sobre ele. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso. Texto lindo, né? Que o apóstolo Paulo escreve. Então, através desse texto, nós vamos falar sobre o papel dos pais e o papel Isso. dos filhos ali na estrutura de um lar cristão, né? Isso. Então, assim, só que nós vamos inverter um pouquinho, né? Vamos começar falando dessa parte que fala dos pais, né? Não provocarem os filhos à ira, né? Lê de novo essa parte. A parte que cabem aos pais é essa. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Então, quando que os pais levam os filhos à ira, né? Quando que eles provocam essa ira? A primeira situação é quando os pais não são coerentes, né? Não tem coerência entre aquilo que eles falam e aquilo que eles fazem. É bem aquela frase assim, faço o que eu falo e não o que eu faço. Não, isso não tem como. O exemplo dos pais é fundamental. Então, aquilo que os pais fazem, demonstram, o exemplo que eles dão é fundamental. Então, ele pode falar, pode exigir, mas ele precisa demonstrar também. Então, isso é fundamental nessa questão de não levar o filho à ira, né? Porque isso provoca a ira dos filhos. E essa é uma questão assim que, por exemplo, muitas pessoas questionam às vezes algumas atitudes nossas, né? Ah, mas por que você não faz certa coisa se a Bíblia não fala que isso é errado? Sim. E a gente sempre fala assim que a nossa preocupação é dar exemplo para os nossos filhos. Porque mesmo que a Bíblia às vezes não condene, é algo que eu não quero para eles. Então, eu não faço para que eu possa depois, assim, não exigir, mas através do meu exemplo, né, através do nosso exemplo, eles vão ali certamente seguir o mesmo exemplo, porque não adianta eu simplesmente falar, não, eu acho que isso não é assim, mas faço ao contrário, não tem como. Para deixar mais claro isso que a Vanessa falou, né, para ficar bem claro, uma situação que assim a Bíblia não diz que é errado, né, beber, por exemplo, né? O pecado é você se embriagar, né? A Bíblia condena a embriaguez, mas o beber não é o pecado. Então, mas a gente prefere não beber para eu dar o exemplo meus filhos, né? Então, às vezes eu sou questionado, por que você não tem nada a ver, é só um, mas não faço porque eu dou o exemplo, né? Então a gente precisa ser o exemplo para os nossos filhos. Uma outra situação que leva a ira, né, que causa ira nos filhos, é quando eles não têm limites, não têm normas, não têm regras claras na vida na vida deles, o que pode e o que não pode fazer. As crianças precisam de limites, os filhos precisam de regras. Até aqui você pode ir, até aqui não, você faz assim, você... Então, assim, se a gente não coloca, não deixa essas regras claras, isso acaba levando eles à ira. Porque, assim, uma hora você fala uma coisa, depois você fala outra. Agora pode, agora não pode mais. Né? Muitas vezes é questão assim, da constância, né? Porque às vezes você está passando por uma certa situação, ou às vezes você não quer que o filho te incomode, ou às vezes você quer
Aí, ali naquela hora, não, então eu deixo você fazer isso, então eu abro uma exceção, então vai deixando a criança confusa. Inclusive as crianças pequenas, quando começa a fazer birra e o pai e a mãe cedeu a birra, aí acabou, só, né? É uma vez só, porque depois a criança vai aprender que se ela fizer birra, que se ela fizer escândalo, que ela se jogar no chão, ela vai conseguir o que ela quer. Então os pais acabam cedendo para não ter que aguentar aquilo. E essa inconstância, né, e ceder em casos assim extremos, acaba deixando a criança confusa e aí você perde ali as rédeas perde o controle, assim, né? Exatamente. E uma terceira situação é quando a gente é injusto, né? A gente já cria situações de injustiça. Por exemplo, comparando um filho com o outro, ou exigindo coisas, né, que eles sejam iguais no comportamento, ou os filhos são diferentes e a gente precisa entender as diferenças, respeitar essas diferenças e saber colocar os limites para cada um. E muitas vezes os pais querem cobrar o mesmo desempenho dos filhos. E a gente não cobra o mesmo desempenho, a gente cobra o mesmo empenho. Eles têm que se esforçar, né, da mesma maneira. Mas o desempenho, um tem facilidade para uma coisa, outro para outra. Né? Mas se a gente vê que ele está empenhado e não conseguiu atingir, beleza, não tem problema. Tem que dar o nosso apoio, mas não cobrar. Porque se a gente começa a fazer esse tipo de diferença entre os filhos, isso vai levar à ira. Né? E isso acaba sendo a injustiça. Né? Isso precisa, assim, de uma atenção ali muito grande em relação a essas diferenças entre comportamento, entre personalidade, né, dos filhos, porque a gente precisa tratar a individualidade de cada um. Exatamente. Isso é muito importante. Bom, então, assim, isso são as situações que levam à ira. A segunda parte diz assim: mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, criar na disciplina, né? Os filhos precisam de regras, precisam de limites. Então, eles precisam ser educados. Então, eles têm que ter uma disciplina. E uma coisa que a gente precisa, assim, entender que o limite, a disciplina é uma demonstração de amor. Eles gostam de ser disciplinados, de serem ali corrigidos. Eles precisam e gostam, eles não acham ruim com isso. É importante isso. E muitas vezes a gente até acaba exagerando, deixando de fazer coisas para tentar compensar a nossa ausência. Os momentos que nós não estamos, a gente compensa, acha que está compensando, deixando de fazer o que quer ou dando presentes, né, para compensar a falta. Isso é completamente errado. Os filhos precisam de tempo com a gente, precisam de atenção. Né? Então, isso é importante. Eles precisam ver, assim, sentir que nós estamos preocupados, que nós estamos ali para apoiá-los, para incentivá-los, para ajudá-los naquilo que eles necessitam, né? Então, eles precisam, assim, inteiramente da nossa atenção. Nós precisamos tirar um tempo de qualidade com os nossos filhos. É muito importante. E aí, os pais muitas vezes confundem, né, e querem ser amigo dos filhos. Nós não somos amigos, nós somos pais. Né? E os pais têm que ser respeitados, têm que ser obedecidos. E para isso, para que o pai e a mãe sejam respeitados, é necessário que haja um confronto, que haja uma correção, que haja disciplina, que haja limite. Né? Então, hoje, os pais têm substituído, eu quero ser amigo do meu filho, e acaba indo por um caminho errado, né? Sem disciplinar, sem limitar. E fala que é para criar, né, na admoestação do Senhor. A palavra admoestação, ela tem a sua origem, né,
os vocábulos que dão origem a essa palavra remetem à conversa, o diálogo, uma correção branda. Então, é conversar sobre as coisas de Deus. É falar a fé, ela é ensinada dentro de casa, né? E aí entra, logicamente, de novo, o exemplo que os pais dão, né? Se oram, se buscam, se leem a palavra, como que os pais se comportam em relação às coisas de Deus, em relação à igreja, né? Se estão ali, sai da igreja, sai falando mal das pessoas, sai falando mal do culto, sai falando mal de tudo. Que exemplo que está dando, né? Sim. É muito importante esse olho no olho, né? Esse tempo ali de um confronto, não de uma conversa, né? É necessário esse tempo ali com a criança, é necessário essa questão assim da gente sempre mostrar para eles, às vezes assim, é bíblico, né? Entra no seu quarto, ora, mas assim, a gente precisa mostrar isso para os nossos filhos. Eles precisam saber que a gente tem ali um momento de oração com Deus, nós precisamos também ali orar junto com eles, nós precisamos ali interceder, né? Sim, é importante os pais orarem pelos filhos. Pelos filhos. E eles verem essa oração. Sim, eles né? Participarem dessa oração, ter momentos ali de devocional, ali na família, né? Um momento às vezes, até questão se alimentar ali ao almoço, à janta, o café da manhã, ter esses momentos ali à mesa, né? Porque são momentos importantes onde você conversa muitas coisas ali, tem essa proximidade, né? É muito a importante. Mesa é um grande tempo de qualidade. Sim. A mesa, as refeições oferecem, proporcionam esse tempo de qualidade que é tão importante, esse diálogo, essa conversa, saber como foi o dia, de saber o que está acontecendo, né? De uma forma leve, de uma forma descontraída, sem uma cobrança, o que você fez, o que você... Não, é cada um falar do seu dia, cada um falar do que está acontecendo, do que está sentindo, né? De ter esses momentos de abertura mesmo, de conversa, diálogo, um com o outro. Sempre estar ali incentivando, né, a leitura da Bíblia. Aqui em casa mesmo, as crianças, eles vão ali anotando, né, sempre os capítulos que eles leem. Então, assim, é muito importante esse ensino, né, do relacionamento, né, com Deus. Eles precisam crescer ter ali um relacionamento, porque vai chegar a hora que eles vão ter ali, quando eles são pequenos, né, eles são encaminhados por nós ali, né? Então é muito importante a gente estar com eles nesses momentos, estar juntos, nesses momentos mesmo de criar ali, poder criar um relacionamento com Deus ali, algo profundo, para que eles tenham ali experiências, né, com Deus e possam crescer ali nos caminhos do Senhor. Isso, e a outra parte, né, que na verdade é a primeira parte do versículo, que fala dos filhos, né? O dever dos filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Então, assim, obedecer, né, os filhos, eles precisam ter essa consciência de obedecer aos pais, porque isso agrada a Deus. O lar onde não tem obediência, onde filhos não são obedientes, é um lar frustrado. É uma casa que vai ficando disfuncional. Sim. E essas crianças acabam crescendo e geram lares também disfuncionais. Quando a criança cresce num lar assim, que não tem o respeito, não tem a obediência com os pais, ele vai ser um adulto frustrado. Ele vai ser um adulto que não vai ser próspero, abençoado, que não vai ter a alegria. Né? É muito nítido isso. Né? A gente vê, isso é algo muito claro. Né? Tanto quanto as bênçãos, a prosperidade, o cuidado de Deus com as pessoas que não são obedientes, essas pessoas não têm um crescimento. Né? Não são felizes, né? Na verdade. Sim.
E a segunda parte, né? Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha longa vida sobre a terra. Então, é como a gente já falou, né? O honrar o pai e a mãe vai além do obedecer. Né? Só o obedecer é algo muito legalista, né? É muito, eu obedeço por obrigação. O honrar é um obedecer por amor. Né? Eu tenho amor, eu faço porque eu gosto, não porque eu sou obrigado. Né? Então, e aí vai do relacionamento que os pais criam com os filhos, para que eles obedeçam por amor, não por medo, não Sim. por imposição. Né? Então, isso que Deus quer, Deus abençoa. É uma compreensão, né? Não é uma exigência. Exatamente. Ele compreende que aquilo é importante é bom e que vai trazer ali bênçãos para ele, né? Sim, vai ser benéfico. Uhum. Né? Então é assim que um lar cristão deve ser. Né? Então, assim, se você tem algum problema em relação a isso, busca uma ajuda, busca um aconselhamento, ora, pede ao Senhor para que dê direcionamento, para que dê discernimento e vá tentando identificar, né, quais são os pontos que precisam ser melhorados, que precisam ser mudados na sua casa, né? Porque Deus, Ele quer nos abençoar, Ele tem coisas maravilhosas para nós, mas nós precisamos obedecê-lo. E obedecê-lo por amor, né, não por medo. Sim. Então, esses versículos aqui que nós compartilhamos com vocês está a receita de um lar próspero, né? De um lar cristão feliz, próspero e abençoado por Deus. Então, que Deus nos dê direção, nos ensine, nos transforme, para que nós, como pais, possamos cumprir com o nosso papel, né, de educar os nossos filhos, de não provocar os nossos filhos à ira, e que os nossos filhos também possam ser obedientes, né, e honrar nós, né, e os pais. É isso aí. Se vocês estiverem gostando, né, comente, deixe o seu comentário. O que você acha também em relação à criação dos filhos, ao papel dos pais, né? O que você acha importante nisso? E como tem sido no seu lar, na sua casa. E deixa o seu like, compartilha com alguém que possa ser abençoado também por esse vídeo. E é isso aí, até o nosso próximo episódio. Tchau.